Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma semana e hoje nós vamos começar com a nossa aula de ciências. Hoje são 22 de março de 2021. Nós vamos abrir o nosso livro na página 93 para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo sobre o sistema digestório. Bom, vocês lembram que a gente está trabalhando os sistemas do nosso corpo humano? E que cada sistema ele tem uma função dentro do nosso corpo, certo? Hoje a gente vai trabalhar então o sistema digestório como um todo. A aula passada, vocês já viram que o sistema digestório, lá na página 90, 91, ele tem como objetivo quebrar os alimentos para que esses alimentos sejam absorvidos pelo nosso corpo e assim levar para cada célula do nosso corpo a energia, a nutrição que o nosso corpo necessita, né? Para a gente realizar nossas atividades diárias, né? Então a gente viu que o sistema digestório ele tem um tubo. Dentro do nosso organismo a gente tem um tubo chamado tubo digestório, onde compõem-se vários órgãos e cada um tem a sua função. Nós vimos na página 91 um gráfico, que na verdade um infograma, né? Mostrando pra gente como é que funciona. Então nós temos aqui, ó, nosso sistema digestório, ele é composto pela abertura da boca, então a boca é um órgão, a faringe, o esôfago, o estômago. Aí nós temos alguns órgãos que não são parte do tubo digestório, mas que compõem esse sistema. O fígado, a vesícula, as glândulas salivares que compõem, que ajudam a jogar as enzimas e as substâncias necessárias para a digestão. Vimos que existem também o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus que compõem esse nosso sistema, certo? Já conversamos bastante sobre isso na aula passada. Então agora a gente vai trabalhar a mastigação. Qual que é a importância da mastigação no sistema digestor? Lembra que o primeiro órgão do nosso tubo digestor e do nosso sistema é a boca? Então, aqui na boca acontece um processo muito importante, que é a primeira quebra dos alimentos. Tá? Lembra que eu falei para vocês que o alimento só é alimento aqui na boca? Que quando ele é quebrado, a gente já não chama ele mais de alimento, a gente chama ele de bolo alimentar, porque ele já foi jogado dentro desse alimento. As substâncias contidas, as enzimas contidas lá na glândula salivar. Lembra daquela atividade que a gente fez de imaginar um bolo de chocolate bem suculento? Vocês se lembram? Que aí quando a professora estava falando, a boca de vocês encheu de água, que na verdade era saliva? Muito bem. Então, olha só. Qual que é a importância da mastigação? Uma etapa importante no processo da digestão é a mastigação. Os alimentos são triturados pelos dentes. Marca, por favor, essa informação. Os alimentos são triturados pelos dentes. E conforme se mistura com a saliva, transforma-se no bolo alimentar uma pasta mole, que a professora acabou de falar para vocês. A mastigação deve ser bem feita. Caso contrário, engolir os alimentos e digeri-los se torna mais difícil. Com formas e tamanhos variados, os dentes da boca desempenham diferentes funções na mastigação. Vamos dar uma olhadinha? Para que serve cada um desses nossos dentinhos que Deus nos deu? Atenção, então, a bocona aberta, né? Então, olha só. Aqui na frente a gente tem os dentes incisivos. Eles ficam na frente da boca e olha a função dele, cortar o alimento. Então, você corta os alimentos com esses dentinhos da frente, tá? Que a gente chama de incisivos. Aí, nós temos, na parte de baixo, a gente tem os caninos. Eles estão
ao lado dos incisivos e eles rasgam e furam os alimentos. Tá vendo que ele é mais pontudinho? É o que a gente chama de presa, tá? Então, esses aqui são os nossos caninos, ok? Ele tem um formato diferente, olha. Como ele vai rasgar e furar, ele precisa ser mais pontudinho. E aí a gente tem nos lados e no fundo da boca estão os pré-molares e os molares. Eles são achatados e trituram os alimentos. Então, o processo da alimentação, ela necessita de todos os dentes. Por isso que a gente precisa cuidar muito bem dos nossos dentinhos, né? Porque se a gente perde um dentinho, a gente perde uma dessas funções, certo? Então, a gente tem os incisivos, que são os da frente, que eles servem para cortar o alimento. Temos os caninos, ou as presas, que servem para a gente furar e rasgar o alimento. E tem os dentinhos lá do fundo e os dentinhos do lado, né, que são os pré-molares e os molares. Eles vão ajudar nessa trituração do alimento. Desses dentinhos do fundo, às vezes a gente pensa assim, ah, não tem problema tirar o dentinho do fundo. Tem sim. Esses dentinhos do fundo aí, eles servem para triturar o alimento. E a mastigação, a principal função dela é essa, né? A trituração do alimento. Certo? Já conversamos um pouco sobre isso, né? Na aula passada. Na atividade número 1 aí da página 93, tem algo bem interessante. Nós até já conversamos sobre isso, né? Tem uma experiência aí que é feita com o Sonrisal, né? Que a gente chama, né? Mas isso é a marca, né? Mas é um comprimido efervescente. A gente vai fazer essas atividades aí, tá? Então, agora, olha só. Na página 94, você vai virar a sua folha rapidinho pra gente ler os textos. Aí, depois que a gente compreender todo o conteúdo que a gente vai fazer as atividades, tá? Então, vamos lá. Olha só. Como o alimento vai da boca até o ânus, tá? Olha só, o tubo digestório de um adulto tem cerca de 7 metros de comprimento. Caramba, professora, 7 metros? Como assim? Será que eu tenho aí 1,5 m, 1,40 m? Como é que tem 7 metros? Pois é, isso aí é do tamanho de um adulto, né? Ou seja, o alimento ingerido percorre aproximadamente 7 metros desde a boca até o ânus. Observe novamente a figura da página 92. Então, vamos lá na página 92 novamente. Beleza. Então, olha só. O que é que nós temos aqui? Nós temos a boca, as glândulas salivares que ficam aqui dentro da boca. Depois, nós temos esse tubo chamado de esôfago. Depois, estômago, intestinos delgado e grosso e o ânus, tá? Isso aí nós já fizemos a leitura de tudo isso aí, né? Beleza. Note que os intestinos delgado e grosso não estão esticados. Ah, então aí tá a resposta. Porque que é tão grande esse caminho que o alimento ele vai fazer dentro do nosso corpo? Porque tanto o intestino grosso quanto o intestino delgado, eles são cheios de voltas, né? Esses órgãos são muito longos, localizado dentro do abdômen. O intestino delgado apresenta várias dobras. O intestino grosso se encontra ao redor do intestino delgado. Então, a parte interna a gente chama de intestino delgado e a parte de fora a gente chama de intestino grosso. Durante o trajeto que faz dentro do corpo, o bolo alimentar é empurrado pelo processo de contração, ó, ele faz esse movimento, ó, e relaxamento de músculos do esôfago, lembra que eu falei para vocês que é um tubo que a gente tem aqui dentro? Do estômago e dos intestinos. Então, dentro de todo esse caminho, existe aqueles movimentos peristálticos, né? Que a tia falou que ele faz esse movimento aqui, ó. É como se ele estivesse empurrando. Ele faz essas contrações. Então, a gente tem essas contrações
aqui no esôfago, chegou lá no estômago, às vezes até a gente tá assim deitadinho, e aí parece que a gente tá com o músculo pulando, né? Mas às vezes dá para sentir até esses nossos movimentos, né? Em uma mulher gestante, esses órgãos são todos empurrados para trás. Quando a mulher ela ganha o bebezinho, às vezes o músculo da barriga ele não volta para o lugar totalmente. A gente chama de diástase, tá? E aí esse músculo ele fica afastado e a gente consegue sentir mais ainda aqui dentro, ó. Coloca o dedo assim, ó, você consegue sentir realmente os órgãos, tá? Então a gente sente bastante esse movimento, tá? Dentro do estômago, dentro do intestino, né? Inclusive na hora do parto, se o parto for um parto cesariano, né, o médico dá uma chacoalhadinha ali dentro dos órgãos, sabia? Corta a barriga da mulher, tira o bebezinho, depois que tira, o médico precisa dar uma ajustadinha nesses órgãos. Né? Eu me lembro que no parto da minha primeira filha, eu senti um desconforto durante o parto. Aí eu perguntei para o médico, né, que estava fazendo. E ele falou assim, não, esse desconforto que você está sentindo é porque a gente está voltando o estômago pro lugar. Aí era como se desse uma chacoalhadinha. A gente tava anestesiada, né? Não sabia o que estava acontecendo. Né? E acaba que a gente sente um pouquinho de desconforto durante o parto. Mas isso aí são os detalhes, né? As experiências que a gente passa durante a vida. Então, vocês viram que existe um movimento dentro do nosso corpo. O que ele está fazendo? Ele está fazendo o bolo alimentar que está aqui, ó, descer lá para o estômago. Depois que ele sai do estômago, ele já vai fazer um processo de separação. O que é bom fica no corpo, o que é ruim a gente vai jogar para fora do corpo em forma de fezes, tá? E são essas fezes que vão sair lá no ânus, tá? Não é um alimento mais. É todos aqueles rejeitos, aquilo que não serve mais para o corpo. Tá? Então ele tem ainda todo um caminho a percorrer aqui dentro da nossa barriga, aqui, ó. Né? Então fica ali dentro do intestino delgado. Ele passa por todo esse canal, né? Essas voltas, todas essas dobras. E aí durante todo esse percurso, cada vez que ele vai fazendo esse percurso, ele vai eliminando aquilo que o nosso corpo não precisa mais, as toxinas do nosso corpo, aquela massa que a gente não precisa mais, tá bom? E ali dentro desse intestino delgado e o grosso também tem algumas bactérias que ajudam nesse processo, tá bom? De separação do que é bom e do que é ruim, tá certo? Então, olha só, a ação dos músculos do tubo digestório não pode ser controlada, ao contrário do que ocorre com os músculos do braço, das pernas, por exemplo. Por isso, o bolo alimentar é empurrado ao longo do tubo digestório, independentemente da nossa vontade. Então, não consigo falar assim, eu preciso que esse alimento ele faça logo essa digestão. Então, eu vou fazer alguns movimentos aqui, tentar movimentar aqui o meu estômago, para que essa digestão seja acelerada, para que eu pare de sentir o desconforto que eu estou sentindo. Não tem condições, tá? O que a gente pode fazer para ajudar esse processo? Ingerir bastante líquido, principalmente a água, tá bom? Porque a água, ela ajuda nesse processo digestório, tá? Ela amolece todo esse canal, né? Quando o alimento está lá dentro do estômago, tudo bem, ele está ali fazendo, né? Toda a digestão, ele tem as enzimas trabalhando, mas quando a gente trabalha com a questão do intestino, a gente precisa de bastante água, porque aí a gente vai conseguir eliminar com mais rapidez essas fezes, né? Essas fezes que estão sendo formadas. Belezinha? Os alimentos ricos em fibra também ajudam bastante, tá bom? Olha só. Nós temos na página 96, pula aí as atividades. Não vamos parar aqui nas atividades agora não, depois a gente faz, tá? Pula aí para mim, por favor, para a página 96. Página 96 diz o seguinte: a higiene dos alimentos e a saúde. Aqui é que a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Por quê? Olha só.
Você já sabe que maus hábitos alimentares podem provocar doenças como obesidade e subnutrição. Isso aí já foi falado, né? Além disso, há doenças causadas pela falta de higiene em relação aos alimentos e à água. Eles podem estar contaminados por micro-organismos causadores de doenças, como a cólera, ou por ovos de animais parasitas, como as lombrigas. Assim, podemos ficar doentes ao ingerir água e alimentos contaminados. E agora, ainda mais que a gente tem, além dessas bactérias, além desses parasitas, a gente ainda está correndo sério risco de contaminar até as nossas vias respiratórias por causa do vírus do coronavírus, né, do Covid-19. Vocês se lembram? Que estão sempre falando aí na televisão, a gente sempre que olha aí alguma coisa na internet relacionada à pandemia, né? Um dos principais cuidados que a gente tem que ter são com os alimentos que vêm do supermercado, ou as coisas que a gente compra no supermercado. Que tudo isso pode estar contaminado pelo vírus. Então ele fala assim, olha, você tem que colocar numa solução de água com que boa, né? Aqui a gente fala muito assim, né? Aqui em Silvânia. Mas é água com uma colherzinha de água sanitária. Comprou uma fruta, comprou uma maçã, comprou um tomate, comprou um outro tipo de verdura, as suas folhas, né? As hortaliças, a gente precisa colocar numa solução de água sanitária. Deixa ali por 5 minutos, dá seu tempo suficiente de fazer a desinfecção, enxágua com água abundante e depois você prepara o alimento da forma como você quiser, tá bom? Mas a gente precisa sim fazer essa desinfecção. Por quê? Porque a partir desse processo, a gente consegue ter sim a eliminação não só dessas bactérias e desses parasitas, mas também de contra, da, ele, ajuda a gente não contrair o coronavírus, né? Então não é só o lavar as mãos, também é lavar bem os nossos alimentos e aquilo que a gente está colocando para dentro do nosso organismo, né? Então olha só, a gente tem na página 96 um quadro que mostra algumas doenças que podem ser contraídas pela ingestão de alimentos contaminados. Então a gente tem a cólera, a teníase e a ascaridíase, né? A cólera ela é causada por bactéria, a tênia é uma solitária, né? Então é um animal parasita que pode se desenvolver no intestino humano e chegar a 7 metros de comprimento. Então ele pode ter o comprimento quase o tamanho todo do nosso tubo digestório, né? E a lombriga é um animal parasita que pode se desenvolver no intestino humano. Então esses aí são os ovos dos parasitas que geralmente a gente pode ingerir por causa da comida que ela é mal preparada, que ela não está no ponto certo, principalmente carne de porco, tá? Essa teníase ou essa lombriga solitária, geralmente os ovos estão dentro da carninha do porco, tá? Então você tem que colocar a carninha do porco para assar bastante, para cozinhar bastante, para fritar bastante, para que mate todos esses ovinhos, tá? Porque a gente não consegue ver a olho nu, tá? Então é muito pequenininha, microscópico, tá bom? Aí o que pode acontecer? No caso da cólera, que é a transmissão através da água dos alimentos contaminados, você pode ter diarreia com sangue, muco, que parece um catarro ali no seu cocô, né? Forte dores na barriga e desidratação. A cólera mata, tá? Principalmente aí nos estados do norte do país, as pessoas são muito contaminadas através da cólera. Por quê? Porque não tem rede de tratamento de água e esgoto, tá bom? As pessoas que vivem nas casas, né, de palafita, sobre a água, elas vivem em contato permanente com a água contaminada, com o alimento contaminado, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. A teníase, ela provoca o emagrecimento, enfraquecimento, a dor de barriga e a indisposição. E a ascaridíase, ela também provoca as mesmas reações. Bom, então a gente tem aí na página 96 duas imagens relacionadas a isso. Então, como é que a gente faz, professora, para se prevenir dessas doenças?
Então, a primeira coisa que a gente precisa, tratamento de água e coleta de lixo e de esgoto de forma adequada, tá? Esse aí é o principal. Ai, professora, mas isso não quer dizer que... Não, como é que eu vou fazer para eliminar o esgoto da minha casa de forma adequada? Aí a gente precisa dos nossos governantes. Além da fossa, que se você não tem a rede de esgoto na sua casa, você precisa ter uma fossa asséptica, né? Quando você constrói a casa, você não pode jogar simplesmente tudo que sai lá do seu banheiro ou da caixinha de gordura lá da sua cozinha lá na rua, a céu aberto. Você precisa de uma fossa, tá? E o tratamento da água, aqui a gente tem, graças a Deus, um tratamento de água muito eficaz, né? Existem vários processos que a água ela vai passando, né? Inclusive eles colocam o cal, faz a separação desses micro-organismos, né, que ele tem na água, tenta eliminar quase 100%, né? Há alguns anos atrás a gente foi visitar tanto a rede de tratamento de água quanto a de esgoto com os alunos da escola. Foi muito legal, porque a gente viu de perto como é que é feito esse processo, tá? Infelizmente esse ano a gente não consegue ir por conta da pandemia, né? Mas é importantíssimo o tratamento de água e de esgoto. Só que tem outras coisas que a gente pode fazer, tá? Então aí na página 97 tem alguns pontinhos que é que a gente pode fazer. Ó, o primeiro ponto, lavar as mãos antes de comer e depois de ir ao banheiro. Isso é muito, muito importante. Por quê? Porque se você come com as mãos sujas, com as mãozinhas contaminadas, é claro que essa contaminação vai para dentro do seu organismo. E a gente viu, por exemplo, que a gente pega até o coronavírus por causa das mãozinhas sujas. Então, essa pandemia ensinou a gente como é que lava as mãos, né? Passa o sabãozinho na mão, lava aqui, mas não é só aqui, ó. Entre os dedos, as unhas, nas costinhas das mãos, lava aqui, ó, o antebraço, esfrega tudo direitinho, enxágua e aí depois eu pego na torneira. Não, se você tiver a possibilidade, fecha a torneirinha aqui, ó, com o cotovelo. Ou então, pega ali, ó, um papelzinho e fecha a torneira. Joga o papelzinho no lixo, tá bom? Lavar frutas e verduras antes de comê-las. Como a tia Vanessa falou para vocês, olha, ainda a gente precisa de uma solução de água sanitária para que haja realmente eliminação dessas bactérias, tá? Desses ovinhos, desses animaizinhos parasitas que podem estar ali dentro da nossa comidinha, né? Beber apenas água filtrada, tratada, filtrada ou fervida. Por quê? Quando a gente não tem o filtro na nossa casa, é importante a gente ferver a água antes de tomar, porque o processo de fervura, quando você coloca ela em uma temperatura elevada, ela vai matar esses micro-organismos, tá bom? Então a gente já tem a água tratada na nossa casa. Toda a nossa cidade recebe a aguinha tratada, lá da Saneago, né? E aí, depois a gente ainda precisa filtrar a água, é importante, porque aí vai matar ainda mais esses micro-organismos. Quem não tem o filtro em casa pode ferver a água antes de tomar, tá bom? Cozinhar bem todas as carnes, principalmente a carne de porco, tá? Então é um processo importantíssimo, tá bom? Cozinhar muito bem a carne. Ai, professora, mas é tão gostoso uma carninha mal passada. Mas uma carninha mal passada pode também trazer um malzinho para o seu corpo, né? Para o seu organismo. Tem que tomar bastante cuidado, tá? Não comer alimentos com aparência ou cheiro diferente do normal. Então, você sempre tem que dar uma cheiradinha no alimento. Já viu que gato quase não fica doente por causa do alimento que ele come? Que ele sempre dá uma cheiradinha. Os animais todos dão uma cheiradinha no alimento, né? Então a gente precisa fazer da mesma forma, né? Cheirar o alimento, para ver se não tem nenhum cheiro desagradável, se não tá com uma textura diferente, né? Observar bem o aspecto da comidinha, para ver se não tem nada, né? Contaminando aquela comidinha. E verificar o prazo de validade e o modo de conservação no rótulo dos alimentos. Nunca ingerir alimento que já passou da data de validade, tá bom? Inclusive, quando a gente compra enlatado no supermercado, que eu já falei para vocês que não deu certo,
a gente tem que comer o mais natural possível, o que a gente precisa saber? Por exemplo, o estado de conservação desse alimento nas latas. A gente nunca compra alimento que esteja com a lata amassada, porque isso faz com que haja a contaminação do alimento. Tá bom? Certinho? Então vamos fazer os exercícios? Vocês vão fazer para mim os exercícios que estão na página. Primeiro, página 93, vamos fazer a número 1. Eu vou anotar aqui no quadro para vocês. O que vocês vão fazer? Fazer número 1 da página 93, certo? E vão fazer 2, 3 e 4. E os números 2, 3 e 4 da página 94 e 95. Vamos ler rapidinho? Então, olha só, número 1 da página 93 fala assim, ó, para simular o que acontece com os alimentos durante a mastigação, foi realizado o seguinte experimento. A 2 copos com água foram adicionados ao mesmo tempo comprimidos efervescentes. Em um copo, o comprimido estava triturado e o outro foi colocado o comprimido inteiro. Qual comprimido você acha que se dissolveu por completo mais rapidamente, o triturado ou inteiro? Por quê? E aí? Letra B. Explique qual a relação entre o experimento e o que acontece com o alimento na nossa boca. Então, tá falando da nossa mastigação, né? Na página 94. Após chegar ao estômago, por quais órgãos o bolo alimentar ainda vai passar até chegar ao ânus, depois do estômago? Quais são os órgãos que ele vai passar? Aqueles órgãos ondulados que a gente tem lá no nosso corpo com maior tamanho, né? Fica aqui, ó, dentro do abdômen. Você vai fazer agora número 3. A figura ao lado mostra um esquema simplificado do sistema digestório. Observe e responda as questões. Qual letra indica a parte do corpo que elimina as fezes, que conduz o bolo alimentar ao estômago, que é a entrada do alimento no corpo, que forma as fezes, que não faz parte do tubo digestório, que absorve os nutrientes presentes no alimento e está entre o esôfago e o intestino delgado? Então, para cada um tem uma letrinha. Você vai marcar uma letrinha em cada um desses aí, de acordo com o que está sendo pedido, tá bom? E a número 4. Numere as fases abaixo na sequência correta. Então, a gente tem o bolo alimentar chega ao estômago. Será que esse é o número 1? Ou as fezes são eliminadas pelo ânus. Será que esse é o número 1? O esôfago conduz o bolo alimentar até o estômago. Será que esse é o número 1? Os restos alimentares não aproveitados seguem para o intestino grosso. Será que é esse o número 1? Ou será que os alimentos são mastigados na boca? Será que esse é o número 1? Os nutrientes são absorvidos no intestino delgado. Será que esse é o número 1? Depois de engolido, o bolo alimentar passa pela faringe e pelo esôfago. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai numerar de 1 a 7. Então, encontra primeiro o número 1. Depois do número 1, vem qual número? O número 2. Qual é a sequência? Então, aqui, ó. Nham, 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 nham. Mastigou aqui. Nham, 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 nham. Ele vai passar pela faringe, pelo esôfago, chegar no estômago, do estômago. Intestino delgado, depois intestino grosso, depois é que é o ânus. E aí, vamos fazer? Belezinha? Ótimo, então vamos lá, porque essa semana nós já temos as nossas avaliações, tá? Então, beijo, mãos à obra.